Isso é uma questão séria para a nossa cidade, porque a gente não tem uma escola de formação, a gente não tem um processo de formação. A pessoa que decide ser ator hoje aqui né, na região, Jacareí e São José, ela não sabe direito o que fazer. O programa Gente em Destaque vai conversar hoje com Milena Siqueira. Ela é atriz e professora de teatro. Milena tem 34 anos e começou a estudar teatro aos 15. Formou seu primeiro grupo, a Companhia Cênica Brasil, há 18 anos, com a montagem da peça Farsa do Mestre Patelim. Ela já trabalhou com vários artistas da região. Na nossa conversa, Milena vai falar da carreira de 20 anos, das lembranças da vida, dos grandes momentos da profissão e da infância, assunto do começo do nosso bate-papo. Bom, Milena, quero agradecer a sua presença aqui na TV Câmara, obrigado pela sua entrevista. Vamos começar então falando um pouquinho sobre a sua infância, né, em Jacareí. Você é de São José, só que já veio bebê para Jacareí. Como é que foi a sua infância na cidade? Já foi com teatro envolvido ou não ainda? Sim, pois é, então. Eu, na verdade, só nasci em São José, né? Mas eu só fui lá para nascer mesmo, depois eu voltei, fui criada aqui em Jacareí, moro aqui desde sempre. E eu conheci o teatro, eu tenho uma prima que fez teatro com Moisés Miatkovski, que foi o meu primeiro professor. E isso em 90, eu tinha 8 anos, e eu lembro dela me levar nos ensaios. E nessa época, imagina, eu tinha 8 anos, eu lembro do Feu, eu lembro do pessoal, do Guto, do pessoal mais velho que fazia teatro, e eu lembro da minha admiração, e ali eu já sabia que eu queria isso pra minha vida. Já, nunca tive dúvida. Na verdade, as pessoas falam que eu escolhi, mas eu acho que eu não escolhi exatamente. Se eu pudesse escolher, se eu tivesse essa alternativa, eu acho que escolheria outra coisa, mas eu não tive, né, esse desejo. Foi o teatro que te pegou, né? Foi o teatro que me pegou. E assim, eu não lembro da minha mãe me levar para assistir espetáculos, eu não lembro de ter uma referência super grande quando eu era pequena. Até mesmo porque não sei se tinha isso, né? Então, mas eu tive acesso com essa prima minha e eu fiquei encantada e eu queria começar a fazer teatro com 8, 9 anos, mas não tinha na cidade um curso para essa idade, né? Daí eu pude entrar com 14 anos com o Moisés, lá no Santa Helena. O Moisés passou por quase todo mundo que fez teatro na década de 90. Ali, né? Exatamente. Ele fez um trabalho muito importante aqui na cidade, na região, na verdade, em São José. E isso em 97, eu cheguei numa turma enorme, assim, tinham 100 pessoas. O Moisés era aquele cara que pegava o microfone e dava aula para 100 pessoas. Já era lá no Santa Helena Antigo, lá onde... Era lá no Santa Helena Antigo, onde... Depois foi o supermercado, hoje, né? Isso, hoje é o Vila Real, que não é mais, né? Mas foi bastante tempo. A gente ficou 1 ano e meio lá no Santa Helena, era um espaço incrível, várias coisas aconteciam. Acho que aquele momento foi um momento muito bom, artisticamente falando. Eu era nova, eu não sabia ainda, né? Mas eu ouço falar bastante daquele tempo, dos festivais. Teve um festival de teatro, dos festivais de música. Jacareí foi bastante efervescente nessa época, né? Tanto musical quanto no teatro. Sim, a gente tem vários músicos bons que tocam aí pelo mundo inteiro que saíram daqui. Você falou, com 8 anos, você ficou encantada com a sua prima no teatro. Foi. Esse encantamento é em qual sentido? É com o palco? É com o personagem? É com o quê? Olha, eu acho que o primeiro, porque assim, eu ia nos ensaios, eu acho que eu não tinha visto a apresentação em si, mas a primeira coisa que eu me lembro é de uma liberdade que eles tinham uns com os outros.
pessoas que me pareciam interessantes, inteligentes, descoladas. Essa sensação de sair da caixa, né? A escola nunca foi um lugar muito interessante para mim. Eu acho a escola chata. A escola é chata, né? Ninguém gosta de escola. Porque realmente é um lugar muito inóspito, muito... ele quer frear a sua energia criativa. Todo mundo fala que tem aquela comparação, a medicina mudou tudo, né? A engenharia mudou tudo, e o jeito de dar aula continua do século X até o século XXI, o mesmo jeito de dar aula. É uma coisa incrível. Esses tempos atrás eu estava fazendo estágio e entrei em algumas salas do estado, uma coisa assim triste, porque imagina, então, na minha época eu já achava aquilo absurdo, eu não consigo ficar muito quieta, eu quero ficar andando, e a escola era um lugar que me colocava para sentar, né, tudo um negócio de disciplina. Essa disposição de um atrás do outro é uma coisa horrorosa. Até hoje eu não entendo, por que não colocam as crianças em roda, né, para elas poderem se olhar? Que coisa é essa de ficar olhando para a nuca do outro, você tem que ficar ali? Então, me falavam que eu era rebelde, mas agora eu entendo que eu não era rebelde, eu era só uma criança. Uma criança com tendências artísticas ainda, que é pior, porque, nossa, se você tem uma expressão maior, uma vontade de se comunicar, ali não é o lugar, você tem que ouvir. Bom, então eu nunca me simpatizei muito pela escola, ali não era um lugar que me aumentava. E daí o teatro, eu achava que era esse lugar, que eu queria falar com aquelas pessoas, eu queria ouvir. E realmente, daí quando eu entrei no teatro com 15 anos, eu entendi, assim, ali realmente eu encontrei a minha turma. Você nunca foi uma criança tímida, introvertida? Não. Sempre falante? Sempre. Sempre. Não, assim, né? Talvez eu não seja uma super expansiva, assim, mas eu não tenho problemas em me comunicar com as pessoas, em falar para bastante gente. Eu nunca tive esse problema. No seu caso, o teatro não foi para tirar a sua timidez, porque você não tinha, né? Exatamente, não mesmo, não mesmo. É claro que eu não sabia direito por que eu queria fazer teatro, né? Hoje eu entendo que o teatro, na verdade, para mim, ele é muito mais do que uma profissão, né? Ele é um estilo de vida, né? Eu faço teatro, eu dou aula de teatro, eu penso em teatro o tempo todo, eu tenho um teatro hoje em dia lá em São José, e quando eu estou de folga, o que eu faço? Eu vou assistir uma peça de teatro. Então é muito mais para mim, né? Trabalha numa diversão, né? De uma certa forma, lógico que tem as obrigações, mas sim, exatamente. Tem as obrigações e tem as crises de angústia, né? O teatro, criar é sempre muito angustiante. Também né? é uma profissão muito difícil, né? Então, sim, exatamente. Então, daí... Porque você tem que lidar com várias coisas, principalmente problemas financeiros. Então, daí uma pessoa chega com 14, 15 anos para a família e fala, olha, eu quero ser atriz. Eu descobri que é isso. As pessoas não entendiam, as pessoas não entendem até hoje, assim, é muito engraçado isso, porque toda vez que eu tenho que falar a minha profissão para as pessoas, elas me olham com uma cara assim, que tipo, como assim? Não leva a sério, né? Atriz, como assim você é atriz? É atriz, você trabalha com o quê, né? Então as pessoas não entendem que é possível ser atriz. Primeiro que é possível ser atriz fora da televisão, que é possível ser atriz de teatro. Segundo que é impossível ser atriz no interior, né, do Brasil, no interior de São Paulo, no interior de qualquer estado, porque tem muita gente fazendo teatro aí, né, pelo Brasil. Então, você tem que criar uma educação, você tem que ir explicando para essas pessoas o que é que você faz, né. Só que imagine, então, quando eu era nova, eu não sabia explicar isso, eu tive que lutar contra a correnteza de todo mundo falando para mim que eu não podia, de que eu ia passar fome, de que isso não existe. Enfim, meus pais falavam, tá, você pode ser, mas
você tem que arrumar uma outra profissão para, né, ficar trabalhando paralelo. E eu não queria trabalhar com outra coisa. Eu tentei, imagina, até os 23 anos, que foi quando eu trabalhei pela última vez num trabalho fora do teatro, eu tentei muitas coisas, eu tentei ser várias coisas, porque me falavam que eu não podia. Por exemplo, o que você trabalhou até os 23? Eu, por exemplo, fiz um curso de massagem e aplicava massagem. Era uma coisa que eu gostava muito. Na verdade, eu aplico de vez em quando até, enfim, para algumas pessoas. Mas eu falei, vou fazer massagem. Pronto. É uma coisa que tinha a ver com contato afetivo. Sei lá, eu gosto de estar com as pessoas. Eu gosto de me sentir útil mesmo, assim. Eu não conseguiria fazer trabalhos burocráticos, que você está ali numa máquina, né, fazendo coisas durante o dia inteiro. Não suportaria fazer isso. Não é um passarinho preso na gaiola, mas você quer... Tipo, toda vez que eu pensava, assim, num escritório, num comércio, nossa, me dá um desespero terrível, assim. É claro que, né, tem gente para essas funções, assim, tem pessoas que se encaixam em vários lugares. Eu me encaixo no trabalho artístico. Primeiro, né, eu sou uma artista, então, assim, isso é fora a profissão, é fora dinheiro, isso é uma condição para mim. Então, eu decidi que eu quero ganhar dinheiro a partir daquilo que eu gosto de fazer. Exatamente. É um dom e uma vocação, né? Isso. E daí você tem que inventar um jeito dessa sua habilidade você poder trocar com dinheiro. Exatamente. E é isso que eu faço hoje, né? Porque eu acredito muito no meu trabalho como professora, por exemplo, de teatro. Mesmo assim, eu acho que eu estou fazendo uma coisa muito legal ali. Então eu consigo trocar esse tempo que eu dou aula por dinheiro. E quando você entrou lá com 14 para 15 anos e começou a ter as aulas, era mesmo o que você imaginava quando criança? Ou era muito melhor do que você imaginava? Olha, não, com certeza era muito melhor do que eu imaginava. Porque ali, né, quando eu era criança e eu olhava a minha prima e o grupo, eu via de fora, eu não estava trabalhando, não estava ali nos exercícios. E o Moisés, ele era um cara muito incrível nesse sentido de fazer você passar por uma experiência mesmo, assim. Eu saía de lá completamente transformada. E assim, eu tinha... o Moisés, ele era muito incrível, mas ele tinha coisas que eu sofria muito com ele. Primeiro, imagina, tinha mais de 100 pessoas no grupo, como eu te falei, ele não sabia o meu nome, nunca soube, nesse ano e meio que eu trabalhei com ele. Era muita gente. E ele era muito provocador, assim, ele enfiava o dedo na ferida mesmo, falava umas coisas para provocar, para instigar. E às vezes eu me sentia muito exposta, me sentia muito... eu acho que exposta mesmo, só que exposta não boa, exposta ruim, assim. E eu lembro de sair de lá várias vezes falando, nunca mais eu volto nesse lugar para falar com esse cara, nunca mais. E todo sábado eu estava lá de novo, porque a minha paixão por aquilo era maior do que o meu medo, era maior do que... O que te fazia voltar era esse gosto que você tinha pelo teatro em si, o amor independente do professor provocar os alunos ali. Exatamente. Eu gostava muito daquilo, eu gostava muito de experimentar tudo aquilo. E eu encontrei pessoas que, assim, nossa, né? O meu grupo, a minha turma mesmo, eu me encontrei ali. Então era um lugar também de compartilhar com aquelas pessoas, né? Não só com ele, mas aquele momento todo, dos amigos. Hoje, dando aula, eu vejo os meus alunos adolescentes, eu entendo isso. O quanto é importante para aquele momento você encontrar os seus pares e poder conversar, suas viagens. E na medida que o tempo foi passando, os seus pais mudaram de ideia ou não? Olha, os meus pais só mudaram de ideia, então, quando eu mostrei para eles o meu trabalho e assim, eu tive que bancar essa opção de querer ganhar dinheiro com isso. Então, por um tempo eu não pedi ajuda, eu era super independente,
fazendo de tudo, porque daí, quando eu parei de né, trabalhar com outras coisas, eu comecei a fazer teatro, mas eu comecei a fazer todas as coisas que alunos de teatro fazem. Tipo, eventos, perna de pau, animação de festa. Você tem que ir se virando ali, né? Exatamente, tem que se virando. Porque nessa altura, por exemplo, eu fico imaginando assim, como é que seria para os seus pais te assistirem a primeira vez que eles foram te ver no teatro? Como é que foi isso? Primeira vez e eles sentirem que aquilo deu certo mesmo, que você estava certa no que você pensou. Olha, eu não sei exatamente, viu, te responder essa pergunta. Depois de muitos anos de teatro agora... Muitos anos, exatamente. Agora, em 2013, a gente montou o Projeto Casa Verde, que foi uma comédia baseada no Alienista, do Machado de Assis. E é uma peça que eu considero uma peça muito boa, assim, eu acho uma peça realmente boa. E era muito engraçada e tal. Então, assim, essa coisa da comédia, a minha mãe e o meu irmão, né, os dois foram assistir. E foi a primeira vez que minha mãe falou, nossa, olha, profissional! Oh. Falei, ok, né, demorei quase 15 anos para ouvir o profissional. Talvez ela entendeu que era sério, né? O primeiro grupo que você criou foi em 99. Na verdade eu não criei, né? Eu fui convidada. Eles já existiam. Então, depois do Moisés, porque daí o Moisés saiu e a gente não concluiu os espetáculos que a gente estava montando, que era o Pagador de Promessa e o Despertar da Primavera. Ele saiu, a gente morreu, né, o processo. Daí eu fui trabalhar com o Guarana, ele foi meu primeiro diretor. Que foi super legal, eu caí num lugar super legal, assim, com pessoas muito incríveis, né? O Guarana, o Juliano Faria, a Andréia, a Deia, me ensinaram muito. E a gente montou a farsa do Mestre Patelã, que era um espetáculo de rua. Era muito legal também, tinha perna de pau, eu soltava fogo, era uma coisa super bacana. A peça ganhou prêmio também, A peça ganhou prêmio, a gente rodou vários festivais. E daí teve um ano, acho que foi em 2000, que a gente participou do FIT, que foi o Festival Internacional de São José. E daí a gente ganhou a melhor trilha, com a direção do Ale Freitas. A Deia ganhou melhor atriz. Eu fui indicada atriz coadjuvante, mas não ganhei. Mas, ok. Foi a primeira indicação, foi legal. E era muito legal, eu gostava muito de fazer esse trabalho. Até que, então, daí assim, né, você vai indo e vai passando. Eu passei por vários outros grupos depois. Trabalhei com bastante gente aqui de São José, aqui de Jacareí, de São José também. Trabalhei com Pastelão, que era um grupo bem ativo na cidade, né? Com o Malva e com a Cris. E a gente montou, foi meu primeiro trabalho pela LIC. A gente montou a Escola de Mulheres, que era uma peça do Molière, um texto do Molière. A Cris dirigiu, o Malva era o protagonista, era uma peça super bonitinha também. E no teatro, agora que você é professora também, o artista não pode ter pudor com nada, não pode ter medo de ousar. Como é que você lida com isso? Você lidou com isso no começo da sua carreira? Como é que você faz para passar isso para os seus alunos? Eu não posso higienizar o teatro, não posso tirar tudo que é ruim do teatro. Eu posso fazer uma cena de estupro no teatro, mas nossa, será que a gente vai estar incentivando estupro? Será que a gente pode falar sobre isso? Será que a gente pode tomar a voz de quem já foi estuprada? Olha quantas questões.